Olá, aqui neste vídeo vou fazer-vos um exemplo muito simples sobre a derivada da função composta, depois se houver tempo ainda sobre a derivada da função inversa, para verem como é que funciona. Então diz assim, neste exemplo, considera as funções reais de variável real f e i, ambas deriváveis em r, portanto isto é para garantir que as funções têm derivada, que são diferenciáveis em todo o r, para não termos problemas. Depois diz assim, utiliza os valores necessários da seguinte tabela para calcular f após g de 1. E a tabela é esta. Ou seja, uma das vantagens deste teorema é que nós podemos calcular a derivada da função composta num determinado ponto, portanto, num determinado valor de x, mesmo sem conhecermos as expressões analíticas destas duas funções. Ou seja, imaginem que nós fazemos uma experiência qualquer e temos valores tabulados em alguns pontos para as funções e as respectivas derivadas. Mas não sabemos quais é que são as funções que descrevem aquele comportamento. Mesmo assim, se precisarmos da derivada da composta, conseguimos obtê-la, ok? Portanto, isto é um resultado muito fixe. Então, vou fazer aqui o que fiz no outro vídeo, está bem? Portanto, como é que eu calculo a derivada da composta? Isto está no vídeo anterior, a explicação, embora este exemplo seja mais simples, está bem? É o exemplo que eu geralmente dou em primeiro lugar para a derivada da composta. Então é assim, portanto, já sabem que a mim dá-me jeito de fazer aqui, não é isto, escrever a composta de outra maneira, então costumo sempre fazer aqui este passo intermédio, portanto ter f pós g, ou mesmo ter f de g, neste caso g de 1. Esta é a composta em causa, não é? E o que é que eu quero fazer? Quero derivar isto tudo. Então, pelo teorema da derivada da composta, eu sei que tenho que derivar a função que lá está dentro, tenho que derivar a função g calculada no ponto 1, ou seja, preciso calcular g' de 1, vezes, agora derivamos a função exterior, função f, derivada de f, que vai ser calculada no mesmo argumento, no guia de 1, está bem? Eu explico isto lá no outro vídeo. Isto é a derivada da função, é a regra, ou o teorema da derivada da função composta. E agora vamos à tabela buscar o que precisamos. Galinha de 1, quanto é que é? Então, galinha de 1, está aqui, galinha de 1 é 4, ok? Então, galinha de 1 é 4 vezes f', primeiro temos que calcular o que está dentro de parênteses, certo? Então vamos buscar guia de 1. Quanto é guia de 1? Olha, guia de 1 é 3. Então fica 3. E agora vamos precisar de f' de 3. Fica 4 vezes. E quanto é f' de 3? Então f' de 3 é 2. Né? Total de duas entradas, toda a gente sabe usar. Espero eu. Portanto, o f', deixa eu não faço disparate, com o cansaço que tem. Se houver gralhas, digam-me, por favor. Está bem? Para eu alterar, chamar a atenção. Portanto, f' no ponto 3 é 2. Então, fazendo os cálculos, isto vai dar 8. Muito fácil. Estão a ver? Muito fácil de fazer. E a utilidade é aquela que eu há pouco estava a dizer. É, não tenho as funções, mas mesmo assim consigo calcular a derivada em alguns pontos. Certo? Pronto. Temos tempo ainda, agora vamos ver. E se fosse a derivada da função inversa? Então vamos lá ver. Vou passar para aqui. A derivada da função inversa. Vamos lá perceber, ou recordar pelo menos a função inversa. Imaginem que temos aqui a função f. E aqui a função f transforma o x0 num y0, é? Onde este y0 é igual a f de x0. Certo? É a imagem de x0 pela função f. O que é que faz a função inversa? Faz o percurso contrário. Vai transformar o y0 no x0. Então, e este x0 não é mais nem menos que a imagem do y0 pela função f-1. É? f-1 é a inversa de f transforma o y0 em x0. Então tenho estas duas, vou pôr aqui a amarela. Tenho aqui isto e tenho aqui isto, certo? Portanto, x0 é igual a f-1 y0 e o y0 por sua vez é f de x0. Então, o teorema da derivada da função inversa diz-nos que, primeiro, o que é que eu quero? Quero calcular a derivada da função inversa sem calcular a função inversa propriamente dita. Portanto, dada uma função f, eu não tenho que calcular a expressão analítica da função inversa. Ok? Então, usamos o teorema da derivada da inversa. Então, a função inversa, vamos lá pensar assim, a função inversa, para mim ajuda muito fazer este esquema. A função inversa vai transformar os y.
das imagens, não é? Faz o percurso contrário da função f. Então eu posso dizer assim, vou calcular a derivada, quero calcular a derivada da função inversa num ponto y0. O teorema da derivada da função inversa diz que é igual a 1 a dividir pela derivada em que ponto? Pronto, e agora que ponto é que nós vamos pôr aqui? Não é o mesmo ponto, e isto às vezes faz-vos confusão. Porquê? Então, porque a derivada da função f, ou porque a função f, transforma os valores de x. Funciona daqui da esquerda para a direita, faço um percurso ao contrário, portanto transforma estes valores. Então aqui eu posso pôr, vou calcular a derivada da função f em x0. Agora, isto pode fazer confusão porque as letras são diferentes. Então, nós podemos escrever isto de outra maneira, com as mesmas letras, porque, olhem, posso pôr aqui, se eu aqui puser y0, o x0 é igual aqui. Então, o x0 é f menos 1 de y0. Portanto, aqui o teorema pode aparecer como f menos 1, vou pegar isto aqui, de y0. Porquê? Porque o x0 é, como eu há pouco vi, f menos 1 de y0. Só estou a substituir. Também podemos dar uma diferente ao teorema. Pode ser. O que é o y0? Portanto, aqui tenho o y0 nas duas partes, não é? No primeiro e no segundo membro. Também posso dizer assim, o que é o y0? Então, o y0 é f de x0. Então, o teorema pode aparecer como, aqui, aparece como f de x0. E aqui é o x0. Vamos ver? Isto é tudo equivalente. Escrever de uma maneira ou de outra. O que interessa vão ser estes valores. O que está aqui do lado esquerdo e o que está do lado direito. Ok? Então, vou fazer aqui uma pausa. E agora vamos aqui fazer um exercício idêntico ao anterior, está bem? Com uma tabela. Só escrever aqui o enunciado para não demorarmos tanto tempo. Aqui o exemplo, o enunciado do exemplo diz assim: considera a função g e a sua inversa g menos 1, ambas diferenciáveis em r, portanto, para garantir que as derivadas existem. Utiliza os valores necessários desta tabela para calcular a derivada da função inversa no ponto 2. Então, reparem mais uma vez que eu não sei qual é a função g, não sei qual é a sua inversa, só tenho aqui uma tabela com alguns valores. Mesmo assim, eu preciso calcular a derivada da função inversa noutro valor que não está nesta tabela e consigo fazê-lo com o teorema da derivada da inversa. Então vamos ver como é que isso se faz. Então, costumo escrever assim, que é calcular a derivada da função inversa em 2. O teorema da derivada da inversa, eu sei que isto é igual a 1 a dividir pela derivada da função. Vou aqui até dizer uma coisa que não disse há pouco, que é a ideia é calcularmos a derivada da função inversa à custa da derivada da própria função. Estão a ver? Isto é muito interessante. Ou dito até mais corretamente, do inverso da derivada da função g. Agora o problema é, que valor é que nós vamos pôr aqui? Façam um esquema disso. Então, me ajuda-me. Vejam lá. E este é um ponto qualquer. Aqui tenho a função g, que transforma um ponto em um valor noutro. E a função inversa vai fazer o percurso contrário. Isto é g menos 1. O que é que eu quero? Eu quero saber g menos 1 está a trabalhar com... vai transformar o 2. Então vamos lá ver. Sei quanto é que é g menos 1 de 2 por esta tabela? Sei. G menos 1 de 2 é 1. Aqui. G menos 1 de 2 é 1. Então eu sei que aqui é 1. Ou também podem ver de outra maneira. Qual é o valor de x que é transformado em 2? Não é? G de qualquer coisa é transformado em 2. Então quando é que a imagem dá 2? Quando é que uma imagem de g de x dá 2? Olhem, quando o x é igual a 1. Está certo? Portanto, de uma forma ou por outra, conseguimos ter a resposta para este resultado. Então agora é só pensarem assim. A função g menos 1 vai pegar no 2. Então a inversa também está a transformar. E aqui que valor é que eu ponho? Aqui o valor que eu ponho é 1. Isto é uma forma muito simples de nós sabermos que valor é que vamos colocar aqui no teorema da derivada da inversa. Então isto vai dar
Agora é só fazer as contas. 1 a dividir. E a linha de 1 está tabulado? Tá. Portanto, a linha de 1 é igual a 3. Está aqui. Isto vai dar 1/3. Está feito. Muito simples. Estão a ver? Se perceberem aqui este esquema e irem buscar os valores corretos, é facílimo. Ok? Pronto, e agora, a seguir já vou fazer outro vídeo com a derivada da inversa, portanto um problema mais complexo, mas onde utilizamos isto, utilizamos a derivada da inversa. Então vá, com estudo. Se houver dúvidas e se houver grávida, digam, está bem?